Bem, pessoal, o objetivo da aula de hoje é justamente mostrar para vocês qual é a metodologia básica necessária que vocês deverão seguir para o desenvolvimento de aplicações que, porventura, venham a utilizar e a depender de persistir dados em um determinado SGBD. Apesar da gente utilizar como estudo de casos a linguagem PHP e o SGBD mais QL, tal metodologia, tal protocolo é passível de ser utilizada em qualquer linguagem de programação, em qualquer SGBD, seja em qual plataforma venha a ser utilizada para o desenvolvimento de sistemas que venham a implementar o sistema CRUD, né? Que é inserção, remoção, listagem e edição de dados. Utilizaremos o PHP e o MySQL para aplicar o protocolo apresentado na aula de hoje, ok? Vamos lá, pessoal. Bem, a maioria, se não todas as linguagens de programação existentes no mercado vão fornecer para o programador determinadas suítes de funções que vão permitir que vocês cumpram as 4 atividades do protocolo que vai ser apresentado para vocês, que permitam a conexão de aplicações desenvolvidas para os principais SGBDs existentes no mercado. Entre eles temos o MySQL, o Postgres, o SQL Server, entre outros. Para que eu possa cumprir cada das atividades, o programador deve estar ciente de quais funções e quais as assinaturas das funções que deverão ser utilizadas para o cumprimento do protocolo de acesso, execução de consultas e encerramento de conexão. Ok? Claro que toda aplicação, no nosso caso o foco, são sistemas desenvolvidos para nuvem, né, para web, mas independente de ser sistemas para nuvem, aplicativos mobile ou sistemas desktop, 90% das tecnologias e plataformas utilizáveis para o desenvolvimento de sistemas desse tipo vão seguir o mesmo protocolo. Então, de certa forma, o que a gente vai aplicar na aula de hoje vai também poder ser utilizada em outras linguagens de programação, desde que eu tome conhecimento da sintaxe das funções necessárias a serem utilizadas naquela linguagem especificamente, e o SGBD de trabalho, ok? Mas eu estou falando muito em protocolo. Que protocolo é esse? Basicamente, qualquer sistema que porventura venha a persistir dados vai ter que seguir, no mínimo, essas 4 etapas apresentadas aqui no slide em seguida. Okay? A primeira etapa, o programador tem que se preocupar em fazer com que a aplicação possa enxergar e estabelecer a conexão com um determinado sistema de gerenciamento de bancos de dados. Efetuar a conexão em um servidor de banco de dados específico. Para essa etapa, por exemplo, no PHP, eu vou ter uma função específica. Okay? Na segunda etapa do meu protocolo, passada a conexão com SGBD, esse SGBD, porventura, pode ter várias bases de dados instanciadas no mesmo servidor. Então, o segundo trabalho que o programador vai ter que ter é, em cima desse servidor de dados, qual base de dados a minha aplicação irá se comunicar especificamente. Para isso, o PHP também fornece uma função específica. Okay? Na terceira etapa, baseado nessa base de dados selecionada, sua aplicação vai poder executar determinadas consultas SQL. Até o P2, vocês estavam acostumados a manipular as consultas ou queries SQL de forma manual para a criação de tabelas, inserção de dados, remoção e edição. Na disciplina, vocês vão aprender a como automatizar a execução de tais consultas, permitindo que sua camada de back-end possa interagir com o seu sistema de gerenciamento de banco de dados, a partir da execução de funções que possuem parâmetros, e esses parâmetros são justamente queries ou consultas SQL a serem executados. Okay? E a quarta etapa do meu protocolo é, a partir do momento que eu parei de manipular uma determinada base de dados de determinado servidor, é interessante que eu encerre a conexão com o mesmo, já que cada comunicação com o SGBD exige processamento em memória do meu servidor. Se eu não estou mais utilizando o Tageiro, isso é interessante que eu digo para o servidor, parei de trabalhar contigo, libera a memória, libera tipo de processamento que eu parei de trabalhar com você. Essa etapa pode ser, a gente vai ver na prática, que essa etapa é opcional. A partir do momento que o script PHP encerra a sua execução, ele automaticamente encerra a conexão com o banco de dados.
mas é uma boa prática encerrar. Em determinados momentos é interessante que a aplicação encerre a conexão antes mesmo de concluir todas as instruções pertencentes àquele script. E aí também vai vir na prática. Mas basicamente, tanto a aplicação PHP como a aplicação Java vai ter que seguir essas 4 etapas. Cabe ao programador saber que funções pré-estabelecidas, ou pelo interpretador, ou pelo compilador, ou pela biblioteca de classe daquela linguagem, me fornece para cumprir cada uma dessas etapas. Ok, pessoal? Alguma dúvida até agora? Beleza. Continuando. Pois bem, como o estudo de caso da disciplina é utilizar a linguagem PHP e o SGBD mais QL, quais seriam as funções pré-estabelecidas pelo interpretador PHP para, naquelas 4 etapas, eu cumprir a etapa número 1, que é justamente estabelecer uma conexão entre o meu script PHP e meu SGBD mais QL, ok? Para cumprir essa primeira etapa, é preciso que o programador estabeleça o SGBD de trabalho, porque para cada SGBD vai existir uma função PHP específica para a conexão com aquele SGBD. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com Postgres, eu vou utilizar a função PG Connect. Como eu estou trabalhando com banco de dados MySQL, no nosso estudo de caso, utilizaremos a função MySQL_Connect. Ok? Tá dando para enxergar direitinho? MySQL_Connect. A primeira parte da assinatura identifica o SGBD, a segunda é a minha atitude perante aquelas 4 etapas, que nessa primeira etapa eu estou efetuando a conexão. Essa função normalmente possui 3 parâmetros, onde identifico o domínio do meu servidor de dados. Domínio pode ser uma URL, um endereço IP, ou simplesmente localhost, se a gente estiver trabalhando localmente, ok? Que vai ser o nosso caso, a nossa prática aqui em laboratório. Como a gente não está trabalhando com servidor remoto, o nosso primeiro parâmetro a ser implementado aqui na função MySQL Connect vai ser o parâmetro localhost ou IP local 127.0.0.1. Lembrando que os 3 parâmetros são parâmetros string, todos deverão ser digitados entre aspas, simples ou duplo, ok? Não é interessante, questão de segurança, que qualquer script PHP venha acessar um servidor de dados. Todo SGBD possui previamente configurado um login e senha de acesso. E os demais parâmetros me permitem justamente configurar esse acesso, onde o primeiro parâmetro eu posso definir o login de acesso no SGBD e o segundo a senha. Se eu não me engano, aqui no laboratório, o login padrão é root e a senha é um string vazia, onde você vai abrir e fechar aspas, para dizer que o seu SGBD não possui senha. Claro que isso não é uma boa prática de segurança. Não estabeleci uma senha de acesso, porém, por questões práticas, foram instalados uma SQL com essa configuração. Já já, a gente vai testar para ver se é realmente esse é o login e senha de trabalho. Se não for, tem outro login e senha aqui que o Jota me passou, que a gente vai testar daqui a pouco. Se eu não me engano é root e unip, né? A gente vai testar os 2 padrões de senha, ok? Notem que a função MySQL Connect está associada a uma variável que nesse exemplo eu chamei de conexão, mas vocês poderiam ter dado qualquer nome para esta variável. Não é obrigatório atribuir o retorno da função MySQL Connect para uma variável, mas é uma boa prática, porque a partir dessa variável eu posso checar se realmente a conexão foi estabelecida com sucesso a partir de uma estrutura condicional, checando a determinada variável. Como? Abrindo aqui o Notepad++ e deixando claro que só vai funcionar se vocês já tiverem com o champ ativo aí, com o Apache ativo, e verificado se o PHP está conectando com sucesso, que é o meu caso aqui. Vou abrir aqui meu Notepad, vou criar um script PHP básico, onde eu só vou implementar, por enquanto, a primeira etapa das 4 daquele protocolo que eu passei para vocês. Então aqui eu vou criar, por exemplo, uma variável servidor. Melhor, vamos chamar essa variável de conector. Já já eu vou mostrar por que eu chamei de conector, certo? Conector vai receber a saída da função MySQL_Connect. E aqui no meu computador os parâmetros vão ser localhost, login root
e não tem senha configurada, string vazia, certo? O que é que eu posso fazer para eu ter um feedback do meu servidor para checar se o PHP está enxergando MySQL? Implementar um simples if. Se conectou, no PHP, assim como em Java, quando eu estou tratando com expressões condicionais booleanas, eu não preciso, por exemplo, colocar se conectou igual a true. Simplesmente o se conectou seria a forma suprimida de implementar uma condição conectou igual a true. Então, só de eu ter chamado a variável de conectou e ler na estrutura, fica claro o que é que eu estou querendo checar nessa condicional, né? Se conectou, eu posso, por exemplo, exibir uma mensagem de sucesso no navegador, imprimindo aqui a partir do echo, uma mensagem, por exemplo, conectou. Se não, echo não conectou. Ok? Salve no htdocs aí do servidor local de vocês com o nome que vocês quiserem, desde que tenha extensão .php. Para testar, vocês vão poder abrir aí um navegador de sua preferência, digitar localhost / chamei de teste MySQL, foi teste mysql.php e aqui o meu conectou. Bem, nossa segunda etapa é justamente em cima desse servidor selecionar qual base de dados vai ser manipulável pela minha aplicação. Para esta etapa, utilizando, lembrando, PHP adicionado com MySQL, eu vou utilizar a função MySQL _select _db. É como se a assinatura da função me dissesse: selecione uma base de dados MySQL. E para que essa etapa seja corretamente cumprida, eu dependo da primeira. Como é um protocolo, cada atividade está interligada com a atividade anterior. Porque eu vou utilizar a variável que representa o meu SGBD como um dos parâmetros dessa função. Ok? Então, logo em seguida que eu efetuar uma conexão com o SGBD, eu vou implementar a função MySQL SelectDB. Entre parênteses, eu vou implementar dois parâmetros. Daqui a pouco a gente vai criar a aplicação que vai se comunicar com a base de dados chamada cadastro. Então aqui, vamos chamar essa base de dados, entre aspas, de cadastro. Daqui a pouco a gente vai criar essa base de dados, ok? Vírgula. O segundo parâmetro, eu vou digitar a variável que serve como ponteiro representador do meu SGBD. Qual é essa variável? A variável utilizada na etapa 1, que recebeu a saída da função MySQL Connect. Nesse exemplo, como eu chamei a variável de conexão, a mesma variável foi utilizada como segundo parâmetro da minha função MySQL SelectDB. Voltando para o meu exemplo prático, implementado no Notepad++, como eu vi que a conexão está sendo realizada com sucesso, eu posso até suprimir esse if-else, que ele já cumpriu como uma espécie de depurador na marra, né? Sem utilizar funções específicas para isso. Então aqui eu vou implementar a minha função MySQL SelectDB e entre parênteses fazer com que meu script se comunique com a base de dados cadastro, vírgula, e cadastro está linkado com o servidor representado pela variável conectou. Essa função também gera um retorno que pode ser atribuída a uma variável e essa variável checada para eu conferir se a segunda etapa foi cumprida com sucesso. Por exemplo, se a primeira variável eu chamei de conectou e aqui eu estou selecionando a base de dados, eu posso, por exemplo, atribuir o retorno dessa função à variável selecionou. Selecionou vai receber a saída da função MySQL SelectDB. Continuando, né, pessoal? A partir do momento que eu atribuir a saída da função MySQL SelectDB a essa variável, eu posso novamente checar. Agora, não se conectou, né, mas se selecionou para conferir se realmente a segunda etapa foi cumprida com sucesso. Selecionou
Se não, não vou nem botar chaves para resumir aqui, porque eu só tenho instrução. Não selecionou. Claro que, se eu executar esse script, ele não vai selecionar, porque a gente ainda não criou essa base de dados. É para isso que a gente vai utilizar a ferramenta PHP-MyAdmin, que é uma aplicação administrativa do banco de dados MySQL, que já vem previamente instalado junto com o XAMPP. Vocês conseguiram acessar o localhost para PHP-MyAdmin? Beleza. Ele possui uma suíte que permite que a gente possa executar automaticamente consultas SQL com clique e arraste, sem precisar que a gente digite ou decore as queries SQL para criação de banco de dados, de campos, de tabelas, entre outras tarefas que porventura venham a ser executadas na minha base de dados. É o que eu vou fazer aqui. A minha interface pode ser que seja um pouquinho mais diferente da de vocês, porque essa versão é uma versão menos recente. Eu acho que vocês estão com a versão mais atualizada da aplicação Web, ok? Lembrando que vocês só vão conseguir executar se vocês estiverem com o Apache ativado, já que essa aplicação foi desenvolvida em PHP. Ela depende de efetuar requisições e respostas utilizando esse protocolo, ok? Primeiro trabalho que eu vou ter que fazer aqui no meu servidor localhost é criar uma base de dados com o nome relacionado lá naquela segunda etapa do meu script PHP. No caso, vocês vão criar uma determinada base de dados chamada de cadastro. Eu acho que aqui no meu computador já existe uma base de dados com esse nome, não. Que bom. Não precisa mudar aqui o collection dessa base de dados. Clique aqui em criar. A base de dados cadastro foi criada e vai ser exibida aqui na aba esquerda da minha interface com o nome cadastro. Criada a base de dados, eu já posso criar aqui também as tabelas que irão compor essa base de dados. Para as nossas placas, vamos criar uma tabelazinha simples. Por exemplo, vamos chamar ela de alunos, onde nessa tabela eu só vou ter ID, o identificador, né, único, o nome do aluno e média, a média no semestre, ok? 3 campos para poder resumir a criação da minha tabela. Clique em executar, vocês vão ser redirecionados automaticamente para a inserção dos labels de campo, onde eu também vou poder definir os tipos de cada campo, definir se determinado campo é chave primária ou chave estrangeira e aí sucessivamente. Também pode definir. Então aqui eu vou criar os campos. Alunos. Aqui eu vou criar os campos ID. Tem gente que gosta de chamar de código, ID e tal. Eu gosto de resumir simplesmente para ID, certo? ID, nome e média. Ok? O primeiro campo vai ser inteiro. O segundo nome vai ser Vachar. O segundo campo a gente pode definir como float. Beleza? O Vachar, eu preciso definir a quantidade de caracteres. Nome, sobrenome, tá danado passar aí dos 100 caracteres, certo? Vamos definir tamanho máximo de 100 caracteres. Não é necessário definir os tamanhos do tipo int e float, porque eles vão seguir o tamanho padrão de memória estipulados pelo meu banco de dados. Não vamos definir campos pré-definidos, nem vamos definir agrupamento. Aqui em atributo, também não. Vamos dizer que o ID não é nulo, marcando o campo nulo. O ID, vamos dizer que ele é uma chave primária, aqui na coluna índice. E essa coluna aí, certo? Eu digo se ele é auto-incremental ou não. Eu acho que na versão de vocês deve estar auto-increment claramente mesmo estipulado na coluna, certo? Na dúvida, vocês podem deixar a seta em cima que o próprio PHP-MyAdmin vai mostrar que essa é uma coluna que identifica um campo auto-incremental. Marquem ele para o ID para que a gente via PHP não precise estar criando um ID para cada cadastro. E cliquem aqui em guardar. Deve estar salvar aí também. Está aqui criada a tabela de alunos, onde aqui eu posso efetuar
funções de gerenciamento de rotina, como procurar informações, verificar os campos, pesquisar informações já cadastradas, inserir informações previamente cadastradas, qualquer coisa que no semestre passado você dependia de uma consulta SQL, aqui eu faço com um clique de menu. Vamos agora executar o script que possui as duas etapas para verificar se eu consigo enxergar a base de dados cadastro. Então eu vou salvar o meu script anteriormente editado. Salvei e vou atualizar lá no navegador o meu localhost. Localhost /teste_MySQL. A mensagem selecionou deve ser exibida para vocês, indicando que das 4 etapas já cumprimos 2. Então estamos num caminho bastante proveitoso. Agora vamos para a terceira etapa. A partir do momento que agora eu tenho acesso a uma base de dados, eu posso executar consultas em qualquer tabela que compõe aquela base de dados. A partir de agora a gente vai passar a trabalhar com SQL embutido no meu script PHP a partir do parâmetro de uma função que eu vou mostrar para vocês agora. E essa função é a função MySQL_query, que é justamente consulta MySQL. O parâmetro dessa função é simplesmente uma query SQL a ser executada em determinada tabela pré-existente na minha base de dados conectada a partir da segunda etapa. Então aqui no meu exemplo, eu simplesmente estou indicando a função a ser utilizada e entre aspas simples ou dupla, eu posso implementar qualquer consulta. Como, por exemplo, uma consulta de inserção de dados, que a gente vai utilizar para verificar a aplicabilidade dessa função, ok? Então, voltando lá para o nosso script, posso apagar esse if da segunda etapa, que eu sei que está tudo ok. A partir de agora eu vou executar a função MySQL_query. Entre aspas, eu posso inserir uma determinada consulta, como por exemplo, insert into alunos nos campos nome, vírgula, média. Vou continuar aqui embaixo para vocês visualizarem a consulta completa. Os seguintes valores, parênteses. Se na string externa eu estou utilizando aspas simples, para poder representar um string dentro dessa string, eu preciso utilizar aspas dupla. O inverso também se aplica. Se eu estiver utilizando aspas duplas fora, dentro eu vou ter que usar aspas simples. Então, tanto faz, desde que você não acumule símbolos. Eu não posso usar aspas simples dentro de aspas simples e a lógica inversa se repete. Então, por exemplo, nessa tabela, eu vou cadastrar o aluno Tiago, vírgula, e a média 10. Né? Não vou queimar meu próprio vídeo, vou gerar dificuldade para mim, né? Então, ok. O 10 não precisa ficar entre aspas, já que é o contrário do primeiro campo. O segundo é um valor numérico, não precisa estar entre aspas. Terminado isso aqui, eu posso salvar, executar, e uma forma de saber se essa consulta foi executada com sucesso é acessar a tabela lá no meu PHP MyAdmin e verificar se Tiago e 10, ou seja lá o nome e nota que vocês tenham colocado, realmente foi inserido na minha base de dados. Isso eu vou deixar a cargo de vocês. Nossa última etapa e a etapa mais simples é justamente encerrar a minha conexão. Já que eu abri o caderno e escrevi alguma coisa nele, ou eu li ele, ou eu tirei uma página excluindo alguma informação, ninguém vai ficar com o caderno aberto e sair por aí para pegar o ônibus, para almoçar, jantar. Normalmente, quando eu terminar de utilizar o caderno, eu fecho. A lógica é a mesma, né? Terminou de trabalhar com o caderno, do seu banco de dados, qual é a função PHP que me permite encerrar a conexão? E é simples. Para me conectar com MySQL_connect. Para me conectar com SGBD, ou com uma base de dados, MySQL SelectDB. Para executar uma consulta, MySQL_query.
Para encerrar uma conexão, eu vou usar a função MySQL _close. E entre parênteses eu vou indicar a variável declarada que funciona como um ponteiro do meu servidor. Se aqui no exemplo eu utilizei a variável conexão, que recebe o retorno da função MySQL connect, tudo a ser feito no meu servidor de banco de dados vai ser realizado nessa variável. Foi essa variável que a gente utilizou na segunda etapa. Foi a segunda etapa que me permitiu executar uma consulta. Terminei de executar as minhas consultas. Encerro a conexão para liberar memória e processamento do meu servidor. Mas lembrando, isso aqui é uma função opcional. Se você só pretende encerrar a conexão quando o script terminar, o próprio encerramento da execução já encerra também a conexão com o SGBD. Então, na teoria, nesse exemplo, eu não precisaria ter implementado isso aqui. Tanto que nos exemplos práticos que vocês executaram agora, ele conseguiu inserir e não teve problema de acesso à memória, porque quando ele terminou de executar, ele encerrou. Mas vamos supor que eu estou implementando um script gigante, onde o encerramento deve ser feito antes de outros processamentos. E eu dependo do encerramento antecipado. Se eu precisar encerrar antecipadamente a conexão, eu tenho que implementar isso aqui. Porque se eu não implementar isso aqui, ele só vai encerrar quando o script terminar de executar. Tranquilo? Então é nisso que é opcional, depende do projeto. Mas é uma boa prática, mesmo que o script encerre, você encerrar pelo interpretador. Para garantir que realmente vai ser encerrado. Ok, pessoal?